O mercado de robôs aspiradores muda muito todos os anos, principalmente nas empresas que estão no topo. Ano passado, a Dreame lançou o X50 Ultra, um modelo bem avançado com diversas inovações, e trouxemos ele tanto para discutir as suas tecnologias, fazendo o unboxing, enquanto logo depois, após passar por toda uma rodada de teste em nosso laboratório, para descobrir se ele realmente estava entregando tudo o que prometia. Mas esse ano, a marca já lançou o X60 Ultra Complete. E antes de passar pela mesma rodada de testes no nosso laboratório de engenharia, decidimos trazer ele aqui para comparar e ver se realmente houve mudanças significativas para o uso entre as duas versões. Meu nome é Gabriel Oliveira, bora lá? O unboxing foi um tanto parecido com o modelo anterior, várias partes de acolchoamento para ter certeza que o robô e todas as suas partes cheguem completamente intactas na sua casa. São materiais de boa qualidade envolvidos ali na embalagem, porém dessa vez vimos bem mais plástico do que na última. Começando pela estrutura do próprio robô, dá para perceber que ele é um pouquinho mais baixo do que o modelo anterior, o X50. Aqui, quando essa torre central, o LiDAR, que é meio que o seu sensor principal, está elevado, ele atinge cerca de 10 centímetros de altura e quando está abaixado, fica por volta de 8 centímetros. Essa redução de 1 centímetro parece pouco, mas pode significar a diferença entre conseguir passar por baixo de algum móvel ou não. Com o LiDAR abaixado, ele fica da altura de robôs aspiradores bem mais simples, porém aqui com muito mais tecnologia e complexidade envolvida. Vai aumentar a cobertura da sua casa, o que é sempre um ponto positivo. Outra mudança significativa é na força de sucção. Aqui ele prometeu 20 mil Pascal, porém aqui já é anunciado 35 mil, ou seja, quase o dobro na versão nova. Isso pode não significar muito se houver muitas perdas entre o motor e até chegar nas escovas, tanto que esse aqui de 20 mil foi lá por volta de 2.200, porém, uma elevação desse tamanho provavelmente vai trazer assim algumas mudanças significativas, aumentando a qualidade da limpeza, principalmente em tapetes. Esse é o tipo de piso mais difícil de aspirar e o modelo anterior não conseguiu resultados tão bons assim. Talvez a história mude agora na versão nova. Algumas outras mudanças estruturais aconteceram, porém um pouco menores. As rodas aqui estão com uma movimentação um pouco mais suave. Aqui toda a parte de cima se retira por completo, enquanto na versão nova ela é parcialmente, porém ainda tem um fecho magnético. Algumas outras mudanças, como a textura do para-choque, também aparecem, mas é uma questão um pouco mais estética. Na parte de baixo, ele tem essa rodinha aqui no fundo, que não costuma aparecer tanto em robôs, mas aqui ela não somente está presente, como bem mais robusta do que na versão anterior. E o motivo para isso pode ser que ele sobe degraus agora até mais altos. Ele tem essa rodinha extra aqui, que o ajuda a subir algumas elevações, batente de porta, trilhos de porta de correr, por exemplo. Originalmente era uma elevação de até 6 centímetros, com o primeiro degrau marcando 4,2 e um segundo degrau marcando 1,8. Agora é anunciado 8,8 centímetros. Porém, a divisão também não é lá completamente justa. A primeira parte do degrau tem que ter até 4,5 centímetros e a segunda 4,3. Vai dar diferença em alguns casos, a rodinha traseira vai conseguir dar tração para subir um pouco mais, mas no geral o primeiro degrau costuma importar mais. Nesse não teve um aumento tão expressivo assim. Grande parte dos sensores do robô continua o mesmo ou muito similar. O LiDAR aqui no topo está com uma iluminação um pouco mais forte, o que é interessante, mas segue retrátil, segue com microfones para fazer o controle de voz. Grande parte da diferença está nessa região aqui na frente do robô, até meio que os olhinhos dele. De certa forma, mudou muito em relação ao modelo anterior, agora contando com 2 câmeras. Essas câmeras servem para identificar texturas e objetos, vai servir principalmente na identificação de obstáculos que ele não consegue limpar, manchas, pelos de animais, e é para ser bem melhor do que a versão anterior, principalmente na identificação de manchas, principalmente as manchas mais clarinhas. Até para ajudar um pouco nisso, ele inclui uma lanterna bem nessa parte aqui, fica bem rente ao chão, realmente só para iluminar toda a poeira que está na frente, também servir mais nessa identificação de texturas das próprias câmeras, serve apenas para os sensores do robô. Dá para utilizar as câmeras também para enxergar dentro da sua casa e para esse tipo de iluminação ele conta com essa faixa aqui e aí é uma lanterninha, assim como tinha no modelo anterior também.
Sei que tem algumas questões de segurança envolvidas em utilizar as câmeras do robô para enxergar dentro da sua casa, afinal é bem privado, mas ele tem alguns protocolos para garantir um pouco mais de conforto. Então, por exemplo, tem uma senha que é definida por você. Para definir a senha, você precisa mexer fisicamente aqui no robô, e aí a partir daí, sempre no aplicativo, você vai digitar aquela senha, pode até mesmo definir que o máximo que você pode visualizar pela câmera são 5 minutos, e o robô está sempre anunciando quando a câmera está sendo utilizada. A cada alguns segundos, ele fica falando e falando repetidas vezes. A Dreame também anuncia que nada que é coletado pelo robô é armazenado em nuvem, fica tudo no seu celular. E até mesmo gravações, ele limita até o máximo de 1 minuto. Por sinal, parece que a câmera está muito mais rápida. Antigamente, ela tinha um delay alto, de algumas dezenas de segundos, os movimentos ficavam todos bem travados, mas agora aparece quase tudo em tempo real, essencialmente. A diferença é que caiu a qualidade do vídeo. Com isso, pode parecer um pouco negativo, mas também diminui muito o tempo para que toda essa resposta volte para seu celular. Como a câmera é mais para conferir algo rápido na sua casa, no seu bichinho de estimação, eu diria que essa redução, com certeza, vale a pena. Uma mudança que não agrada é em seu reservatório. Primeiro que ele está bem menor, de 370 ml para 240 ml de capacidade. Assim, fica muito mais dependente da base limpar ele. Se você for fazer isso manualmente, se estiver sujo demais, por exemplo, vai enfrentar dificuldade. Isso porque toda essa peça aqui branca, ela primeiro que acaba tapando uma boa parte da entrada, a única entrada que você tem. Então, se precisar virar ele numa lixeira, acessar para lavar, caso algo tenha ficado grudado aqui dentro, vai ter muito mais dificuldade. E segundo, que tem algumas peças sobressalentes aqui. Então, pode acabar, pelo menos dá a impressão que pode acabar sim colidindo e quebrando e lascando esse plástico em algum momento, coisa que o outro reservatório não tinha de problemas. Além disso, o próprio filtro HEPA também está bem menor, tanto em área quanto em espessura, então pode ter uma vida útil reduzida também por conta disso. Fora que ele fica completamente selado nesse invólucro aqui plástico, dessa forma se torna extremamente complicado de conseguir achar algum que seja compatível com esse robô. A Dreame até envia alguns, assim como enviou na versão anterior, porém no X50 ela enviava 3 repas a mais, e aqui somente 2. Essa é a maletinha de consumíveis que inclui no Dreame X60 e tem algumas perdas aqui, não somente no filtro HEPA, mas também vem uma sacola de pó a menos, apenas uma escova lateral, enquanto no outro vinha 2. Entre todas essas perdas, eu diria que a da escovinha e com certeza do filtro HEPA são as piores. Ao menos eles estão incluindo alguma coisa a mais, que são 2 unidades dessa solução aqui contra odor de pets. Ao todo são 400 ml e um princípio ativo natural, então a Dreame diz ser seguro para lambidas. Como boa parte do aplicativo, das funções ali estão relacionadas com pets, também é um passo confiante nessa direção. Uma forma da Dreame dizer que não só está confiante nisso, como se aproximar amigavelmente do consumidor, mas também bater no peito para dizer nós somos umas poucas empresas de robôs aspiradores com algumas funções a mais pensadas exclusivamente nesse lado pet. Incluir um detergente de limpeza exclusivo para os pets, além de um detergente de limpeza geral para o piso, também reflete algumas mudanças que aconteceram na base. Primeiro, estruturais, dá para perceber que ela é completamente diferente em relação à antiga. Seja em tamanho, formato, textura ou cor, ela é inteiramente outra e muito maior que de outros robôs aspiradores. Isso porque, assim como a antiga, ela também aspira o próprio robô, lava o seu pano, coloca água, tira a água suja, seca aqueles panos que servem para esfregar o chão. Tudo realmente muito útil, mas por enquanto idêntica à outra. A grande mudança realmente acontece aqui, no seu reservatório exclusivo para soluções de limpeza. Dessa vez, possui 2 aberturas, justamente uma para a limpeza dos pisos e outra exclusiva para os pets. No topo é onde estão os reservatórios de água limpa e água suja. Apesar do tamanho reduzido, ela é mais larga e com isso não se perde muito do volume, principalmente do de água limpa. O de água suja sofreu uma redução de cerca de 800 ml. De resto, a parte mais interessante parece ser a região onde seca os mops. A placa de aquecimento agora está em completo contato com eles. E também no carregamento.
Aqui ele promete ir de 9 a 80% em 80 minutos, ou seja, 1h20. Parece extremamente interessante, considerando que grande parte dos robôs aspiradores leva de 3 a 4 horas para uma carga completa. Ainda vamos fazer todos os testes no nosso laboratório, mas o que esperar dele em relação ao outro? Bom, primeiro eu acredito que seja um robô que se integra um pouco melhor na sua casa, sendo ele em si menor para passar por baixo de mais obstáculos, a base um tanto menor para conseguir acomodar entre os móveis, além dele também passar por cima de mais obstáculos um pouco mais altos. Além disso, também diria que pode acabar aumentando a limpeza, principalmente em tapetes. Em relação ao que falta, nesse caso, eu diria a opção de controle por voz em português. Se você definir a linguagem do robô para ser em português, não consegue fazer isso apenas em inglês com os comandos. Também a própria limpeza através dos detergentes fica muito restrita pelo aplicativo. Ou você faz uma vez por semana, ou todas as vezes com o segundo detergente, ou simplesmente ele não é utilizado. Já há meios de definir como os cômodos vão ser limpos, poder ter uma opção a mais para definir qual cômodo vai ser limpo com qual dos detergentes. Por último, também seria interessante que a base tivesse entrada de água e saída de esgoto. Atualmente até existe uma peça, um acessório para isso, mas ele não é comercializado no Brasil. Poderia no mínimo ser, mas talvez se viesse com a base fosse até melhor. Nesse um ano, a Dreame trouxe inovações consideráveis, mas que ainda há melhorias a serem feitas. Enquanto não sai a avaliação do X60, recomendo dar uma olhada na avaliação do X50, o modelo anterior. Lá tem todos os resultados dos testes, mas também temos o vídeo de primeiras impressões, onde até passo em alguns mais detalhes sobre as tecnologias que estão envolvidas nesses produtos. Eu ficando por aqui, espero ver vocês na avaliação e até a próxima, pessoal!